Hebreus capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 10, nós veremos que Jesus aprendeu na escola do sofrimento. Versículo 7, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. O autor aos Hebreus traz a referência dos momentos que Jesus passou no Getsêmani. Jesus ele clamou, chorou e pediu aquele que podia salvar da morte. O pedido de Jesus, indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: Pai, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus 26, versículo 39. Deus Pai atendeu a oração do seu Filho amado Jesus Cristo, não o livrando da morte, mas do poder da morte. O que significa morte? Separação. O que é morte física? É separação da alma do corpo. O que é morte espiritual? É separação temporária das pessoas de Deus. E o que é morte eterna? O lago de fogo e enxofre é a separação eterna de Deus. Jesus, ao ressuscitar, ele vence a morte. Por esse motivo, Cristo não só é chamado de o primogênito dentre os mortos, mas também é chamado de as primícias dos que dormem, pois Cristo é o primeiro a ressuscitar. A principal mensagem por trás deste título, o primogênito dentre os mortos, é a vitória de Cristo sobre o poder da morte, pois hoje ele tem as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, versículo 18. A morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças, porém, sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, versículo 55 ao versículo 57. Verso 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus nunca foi desobediente. Mesmo sendo tentado, ele nunca pecou. Então, como Jesus poderia aprender obediência? A resposta é que Jesus não como Deus, mas sim como homem, aprendeu a obediência. Como diz Lucas 2, versículo 52. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Jesus foi uma pessoa igual a nós, passou por tudo que nós passamos. Jesus, apesar de ser filho de Deus, aprendeu pelo sofrimento que experimentou. Quando a obediência é fácil e não te custa nada, você não aprende. Mas na escola do sofrimento é uma forma de formar os melhores alunos. Versículo 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus não é apenas o Salvador, ele é o autor da salvação. O Pai planejou a salvação, o Filho executou o plano concebido pelo Pai, e o Espírito Santo é quem aplica a obra da redenção na vida do homem. O apóstolo Pedro disse: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, verso 12. Só existe salvação em Cristo. Sem Ele, não há salvação. Jesus é a fonte de salvação para todos que lhe obedecem. Versículo 10. Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus foi constituído por Deus Pai
como nosso sumo sacerdote. Todos os sacerdotes do sistema levítico apontavam para Cristo. Todos os sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes apontavam para Cristo. Tudo era sombra da completa realidade que se cumpriu em Jesus. Ele foi o sacerdote perfeito. Ele ofereceu o sacrifício perfeito. O seu sangue nos purifica de todo pecado. A sua morte foi substitutiva. Ele abriu para nós um novo e vivo caminho para Deus. Melquisedeque foi rei e sacerdote. Jesus é Rei dos reis e sumo sacerdote. Jesus é Rei da justiça e Príncipe da paz.